안녕하세요. Gente, vamos tirar aquela dúvida com relação ao 갔어요 e 갔었어요? Eu vi isso nos diários do semestre passado. Algumas participantes já tinham me perguntado. Cleide, Leia, Lediane, se não me engano também. Camila, que não tá com a gente mais no projeto, mas eu lembro que ela me perguntou isso também. Qual é a dúvida desses participantes, que provavelmente pode ser a dúvida de outras pessoas que estão acompanhando aqui esse vídeo. Vocês devem ter visto por aí algum material, ou até na internet mesmo, a escrita do verbo no passado dessa forma, 갔었어요. E a gente está habituado a dizer que em coreano, né, o verbo, essa questão de verbo é muito mais fácil que o português, porque o verbo não precisa ser conjugado, como por exemplo, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis. Em coreano é apenas 먹어요, 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 먹어요. Só vai mudar se você quiser ser mais formal ou menos formal. 먹어 ou 먹습니다. É muito mais simples realmente nesse sentido. Mas quando a gente diz por aí, ou ouve por aí, que a questão dos verbos em coreano é muito simples, não é bem assim não. Então a primeira coisa que a gente vai abordar aqui para explicar direitinho a diferença entre 갔어요 e 갔었어요 é: que verbo é esse? Isso aí, 가다, o verbo ir, 가다. O verbo ir no presente, vocês já devem saber. Se não souberem, corre lá no material que tem a regrinha 1, como se conjuga ele. 가요 ou 갑니다. 가요 ou 갑니다. Presente. Mas nós estamos falando aqui do passado, por isso que eu não vou me atentar tanto ao presente, tá? Como é que se diz o verbo ir no passado? O verbo 가다? Bom, vocês estão vendo aqui, 갔어요. Vocês veem o que acontece? O dado 가다 some, e a esse radical, se o radical terminar com o som do a gente acrescenta um sanchit, que é um marcador aqui que a gente vai ver predominantemente indicando o tempo passado, e vamos acrescentar um o. Então, assó, 갔어요. 갔어요 é o nosso verbo no passado, em coreano, ou seja, fui, fomos. Porém, a diferença aqui, que é importante para esse vídeo, é que esse passado, quando a gente diz 갔어요, é semelhante, é próximo à ideia do nosso pretérito perfeito. Mas antes de falar de gramática, vamos só reforçar aqui o que acontece quando a gente quer colocar verbos no passado. E esses verbos têm algo em comum com o nosso 가다. 일어나다, 자다. Olha, esses verbos têm algo em comum com o 가다. Quando tiramos o da de todos eles para conjugá-los de alguma forma, no radical, o finalzinho ali no bloquinho final, o som que nós temos também é do a. 가, em 가다. 자, em 자다. 일어나, em 일어나다. O que é que a gente faz para indicar o tempo passado com esses verbos, conjugá-los no passado? Mesma coisa que fizemos com o 갔어요. Então, 자다 fica 잤어요. A ideia é acrescentar ao ato radical o sanchit e em seguida o som do o. 잤어요, 일어났어요. Ou 일어나서, 자서, de maneira mais informal, tá? Já vimos como é que se conjuga no passado um verbo cujo radical, depois que a gente tira o da, vai ter o som do a ali no finalzinho desse radical. É só acrescentar sanchit a esse som do último bloquinho e em seguida o o. 잤어요, 일어났어요, 갔어요, pretérito perfeito. Agora vamos voltar para a gramática. O que é pretérito perfeito? Porque a gente tem vários passados em português. Perfeito, imperfeito, mais que perfeito. E lá no coreano a gente está habituado a achar que só tem... é passado, acabou. É só 갔어요 e tá pronto. E o que é esse 갔었어요? Isso quer dizer que não existe só uma maneira de dizer o passado em coreano. Dependendo da situação, a gente vai ter que mudar um pouquinho. Pretérito perfeito representa uma ação que acontece no pretérito, no passado. Porém, a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito é que o perfeito representa uma ação que ela aconteceu, teve um momento em que ela iniciou e que ela terminou, especificamente. É claro que essa ação pode ter acontecido outras vezes no tempo passado. Olha, eu comi cereais antes de ir para academia ontem. E semana passada também eu comi cereais antes de ir para academia. Ano passado eu vesti um vestido dourado para o Réveillon. Ou ano retrasado eu vesti um vestido vermelho no Réveillon.
E há 5 anos atrás, eu vesti branco no Réveillon. Viram que foram ações pontuais, aconteceram e terminaram? Eu vesti. Volta agora para o kadá. Kadá no passado, de maneira geral, pretérito perfeito, ações pontuais aconteceram e finalmente se encerraram. Kassoyo, a gente já sabe por que é que se conjuga assim para indicar o passado, né? Kassoyo. Até aqui, ok? O que é então esse kassoyo? Por que é que eu tô vendo aqui um os? Segundo bloquinho, os. Em vez de dizer kassoyo, eu incluí um os ali entre o radical que tem agora o sanshiut e o som do o, como a gente já tinha aprendido em kassoyo. Por que é que no meio aparece esse os? Essa é uma outra maneira de indicar uma ação que representa o pretérito também. Mas aqui é muito mais próximo ao nosso pretérito imperfeito. E aí, se você não lembra isso de português, a gente vai ajudar. Vamos lá, você vai pegar. O que é o pretérito imperfeito? Bom, se eu puder explicar de maneira resumida, a gente vai usar o pretérito imperfeito para falar de ações que representam hábitos passados, ações que se prolongaram durante um certo tempo. Essa é a primeira ideia, tá? Então, quando eu digo 학교에 갔어요, eu estou dizendo o pretérito perfeito, 갔어요, fui. Fui à escola. 학교에 갔어요, 집에 갔어요, 병원에 갔어요, 공원에 갔어요. 갔어요 simplesmente é fui, eu fui. Eu fui ontem, eu fui semana passada, eu fui ano passado. Quando eu digo 갔었어요, que é o pretérito imperfeito, se a gente puder colocar algo mais próximo do português para facilitar, estou falando de um hábito. 학교에 갔었어요. Eu não estou mais dizendo eu fui à escola, eu estou dizendo eu ia à escola. É um hábito do passado, algo que eu praticava no passado. Isso levou algum tempo acontecendo nesse pretérito, certo? Então, tenham cuidado quando forem usar 먹었었어요. Eu comia, eu costumava comer. Eu ia, eu costumava ir. 갔었어요. Então, representa um hábito. A priori, essa é a ideia. A diferença de 갔어요, fui, é uma ação que se completou. Aconteceu uma vez, se completou. É claro que ela pode se repetir no passado também. Eu comi o café da manhã tarde hoje. Ontem eu comi o café da manhã cedo. Mas gasossoyo já tem a ver com o hábito. Como é que ficaria em coreano então? Vamos pensar em coreano, né? Para do português, já deu para pegar aí o que é. 오늘은 제가 아침을 ou 아침 식사를, a gente já sabe que essas expressões, esses termos, né, podem ser utilizados alternadamente. 오늘은 제가 아침 식사를 일찍 먹었어요. Hoje eu comi, 먹었어요. Pretérito perfeito. Comi, 먹었어요. 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 Eu comi o café da manhã cedo hoje. Mas e se eu quisesse dizer eu comia, eu costumava comer, eu comia cedo o café da manhã. Aí eu já não digo mais 먹었어요, eu digo 먹었었어요. Nesse caso eu já não uso mais 오늘, já que eu não quero falar de uma ação pontual que aconteceu hoje. Então, tiro 오늘. 제가 아침 식사를 일찍 먹었었어요. Eu comia o café da manhã cedo. Eu costumava comer o café da manhã cedo. Quando? 20살 때. 20살, 20 anos. Aos 20 anos. 20살 때 제가 아침 식사를 일찍 먹었었어요. Eu costumava comer o café da manhã cedo quando eu tinha 20 anos. Eu queria fazer um vídeo mais detalhado, porque essa terminação 갔었어요, 먹었었어요, 잤었어요. Essa terminação exige um pouquinho mais de explicação, mas eu acredito que já deu para vocês perceberem que uma coisa não é igual à outra. E a ideia desse vídeo é só deixar uma dica aqui, tá? Se quiserem ver mais situações desses usos, dessa terminação, que não se resume só a isso, deixem aqui nos comentários que a gente vai encontrar uma maneira de trazer isso novamente, continuando. Mas sabendo que daqui pra frente vocês saberão diferenciar por que é que se diz 갔어요 e por que é que se diz 갔었어요. Pelo menos com a explicação de hoje já deu um pontapé, né? É claro que essa terminação pode representar uma outra ideia que também envolve o passado, mas eu não queria colocar nesse vídeo porque vai ficar muita coisa. E aí a gente pode não dar conta, tá? Mas é isso aí. Até mais!